Olá pessoal. Bom, agora então um exemplo de derivadas direcionais. Bom, essa questão é uma questão parecida com uma questão que está na lista. Então eu peço o seguinte, vou trocar aqui a cor, vamos fazer aqui. Então calcule a derivada, né? Calcule a derivada de f na direção de v, certo? Aplicado no ponto de coordenadas x0 e y0, né, que no caso aqui é 0 e 0, a origem. E na direção e sentido do vetor v, que agora é dado por menos 1 e menos 3. Então vamos considerar a função como sendo a função f de xy igual ao logaritmo de 1 mais x quadrado mais y quadrado. Certo. Bom, então para a gente começar a resolver esse problema, né, a gente tem que lembrar da fórmula de resolução de derivadas parciais, que é essa daqui, ó. Então, num ponto arbitrário x0 e y0, na direção de v, a variação de f é dada pelo gradiente de f, aplicado em x0 e y0, escalar o vetor v normalizado. Bom, então o que a gente tem que fazer é simplesmente calcular este vetor aqui, depois calcular este vetor aqui, e aí depois fazer o produto escalar. Certo? Então, iniciamos aqui pelo gradiente. Então, a gente precisa do gradiente aplicado no ponto x0 e y0, que nesse caso vai ser 0, 0. Mas nós iniciamos calculando simplesmente o gradiente de modo geral. Então, o gradiente de f de xy é a derivada de f com relação a x, derivada de f com relação a y. É o vetor de duas componentes. Neste caso aqui, a gente vai aplicar a regra da cadeia. Deixa eu voltar para cá. A nossa função é essa daqui, ó. Então, eu tenho o logaritmo. Aqui dentro eu tenho uma expressão que depende tanto de x quanto de y. Então, quando nós formos derivar com relação a x, então vai ficar 1 sobre o que está dentro do logaritmo, vezes a derivada com relação a x do que está dentro do logaritmo. Depois, para calcular a segunda derivada, a segunda componente, né? Então a primeira que foi, para calcular esta componente aqui, então é a derivada de f com relação a y. Essa aqui é a derivada de f com relação a x. Essa aqui é a derivada de f com relação a y. Então a gente vai fazer de novo. Pega o logaritmo. Então aqui dentro não é y, é uma função que depende de y. Então vai ficar 1 sobre tudo que está ali dentro. E aqui do lado a gente vai colocar então a derivada do que está ali dentro com relação a y. Então nesse argumento aqui a gente vai derivar com relação a y, vai sobrar só 1. Ok? Agora então que a gente já tem a expressão do vetor gradiente, a gente pega o gradiente e aplica no vetor de interesse, que no caso aqui é no ponto de interesse, perdão, e que então a gente vai ter o gradiente de x0 igual a 0, y0 igual a 0, ou seja, na origem. Então, substituindo aqui nessa expressão os valores de x e y, a gente vai ter que o gradiente em 0, 0 é igual a 0 e 1. Bom, então foi a primeira etapa. Na segunda etapa, então agora a gente vai calcular o vetor normalizado de v. A gente vai normalizar o vetor v. O vetor v, então, é menos 1 e menos 3. A gente tem que então pegar esse vetor e dividir pela norma desse vetor, que então está aqui embaixo. A norma é de menos 1 e menos 3. Bom, essa norma aqui, então a gente faz quadrado primeiro mais quadrado segundo, extrai a raiz quadrada. E então depois a gente passa daqui e separa em componentes. Né? Então eu fiquei com que o vetor normalizado é o vetor menos 1 dividido por raiz de 10 e menos 3 dividido por raiz de 10. Ou seja, eu já tenho então o meu vetor v normalizado, que está aqui embaixo. Então feito isso, então agora eu já posso calcular a derivada de f do ponto x0 igual a 0, y0 igual a 0, no sentido e direção do vetor v. Porque eu já sei quem que é o gradiente em 0, 0, e já sei quem que é o vetor normalizado. Então basta eu substituir esses dois vetores nas suas respectivas posições e calcular então esse produto escalar. Como resposta, então, aqui eu obtive o valor, né, o valor escalar de menos 3 sobre raiz de 10. Ou seja, a derivada de f na direção e sentido do vetor v no ponto 0, 0 é igual a menos 3 sobre raiz de 10.
Bom, para a gente entender o que está acontecendo, né? Então, essa função tá aqui em cima. Ah, me perdoem, tá? É minha gata, ela tá aqui me incomodando. Aí não vou encerrar o vídeo por causa disso. Então, aqui em cima... Nina, vai dar um canto aí. Pronto. Desculpa aí a falha até. A minha função tá aqui em cima, tá? Então, seria logaritmo de 1 mais x quadrado mais y, certo? Então, o gráfico dessa função é dado por essa superfície aqui, certo? O que a gente está tentando fazer é calcular a variação exatamente na origem, neste ponto aqui, certo? Você consegue ver aí bem na origem. Então vamos ver o seguinte, ó, só que na origem, aí eu tenho que escolher qual é a direção que eu vou observar a variação dessa função, certo? E nós escolhemos esse vetorzinho aqui, ó. Essa aqui é a direção do vetor que a gente... Essa é a direção que a gente vai analisar a variação da função. Vocês observam que esse vetor ele está contido no plano, né? Certo? Que é onde está o domínio da função. Então, se eu pegar somente a curva que tem a direção desse... Se a gente pensar aqui naquela reta, né, que passa por esse vetor, e compor essa reta com a função f, então a gente vai ter essa curva aqui. Ó. Essa aqui é a curva amarela. Tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está medindo a variação dessa curva em todos os pontos. Né? A derivada está me dando isso. Só que, em particular, a gente está calculando no ponto 0, 0. Certo? Então veja o seguinte, ó, é na direção e no sentido do vetor v. Então se a gente seguir por essa curva, na direção e no sentido do vetor v, a minha função está diminuindo. Certo? Então faz sentido a gente ter encontrado aqui um valor negativo para a derivada, ó, que é o valor de menos 3 dividido por raiz de 10. Tá? Então só para a gente dar mais uma olhada aqui no gráfico. Então este aqui seria o gráfico dessa função, né, com as respectivas curvas e vetores aí, para a gente conseguir entender geometricamente o que significa, né, o cálculo da derivada direcional da função f, né, no ponto 0, 0, na direção e sentido do vetor v. Tá? Aqui só para deixar claro, né, esse vetor v que eu coloquei aqui, na verdade é o vetor v já normalizado. Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado. Um abraço a todos.